Olá, vencedor! Olá, vencedora! Aqui é o Rogério Teixeira, da EVP Connect. Sejam muito bem-vindos ao EVPcast. E o que é o EVPcast? É o podcast da EVP Connect, onde tratamos de temas dos diversos assuntos inerentes a esse novo universo, a esse novo ecossistema, que é você vir morar e trabalhar aqui em Portugal. E quando você chega aqui, você é apresentado a diversos assuntos, não somente técnicos daquela oportunidade que você está à procura, mas assuntos como IRS, que é o Imposto de Renda, contrato de trabalho, custo de vida, o clima. E para isso trouxemos aqui esse projeto fantástico que é o EVPcast, para trazer informação, trazer luz nesse novo caminho que você vai trilhar aqui em Portugal. E para isso temos aqui hoje um time de peso e mais uma vez, parte 2, um time da paz, toda a gente de branco, para falar um pouquinho sobre IRS, que é o Imposto de Renda aqui em Portugal. Quer saber como é que funciona o imposto de renda aqui em Portugal? Sobre restituição, escalão, como é que funciona para quem é casado, solteiro e tudo mais? Espera um pouquinho, roda essa vinheta maravilhosa que eu já volto. Voltamos então aqui agora prontos para iniciar esse podcast, esse episódio sobre IRS, Imposto de Renda, regras para 2023. O que será que mudou em relação ao ano passado? Para falar um pouquinho desse tema, para nos ajudar aqui na condução, o nosso time aqui de contabilistas, contadores, não é? Que dominam esse assunto demais. E para isso tem aqui à minha frente a Fábia Gonçalves, o Jorge Souza e a Natália Vaz, para nos ajudar a compor aqui esse tema fantástico. E se você está nos assistindo aqui no YouTube, quero te avisar, te lembrar que esse material, o podcast da EVP, também está disponível lá no Spotify. Basta procurar por EVPcast, que lá estaremos também com esse material. E queria te pedir que desse um like nesse vídeo e compartilhasse esse outro conteúdo nosso para as pessoas que você conhece, que já estão aqui ou querem vir aqui para Portugal. Conto com o seu like nesse vídeo. Também estamos no Instagram e no LinkedIn. E vamos lá então, prontos para atacar o tema. Queria saber quem é, ou melhor, eu sei quem é, mas talvez quem nos assiste não sabe ainda quem é a Fábia Gonçalves. Olá a todos, Rogério, Natália e Jorge. Então, o meu nome é Fábia Gonçalves, eu sou contabilista certificada aqui em Portugal. Exerço a profissão de contabilidade e fiscalidade há cerca de 7 anos. E eu estou aqui para ajudar a esclarecer dúvidas sobre o IRS, conhecido no Brasil como Imposto de Renda. E pelo que você me deu um spoiler ali antes de começar a gravar, olha, tem muita novidade, muita coisa interessante e até perigosa. Espera aí. Jorge Souza, quem que é o Jorge Souza? O Jorge é sócio da Fábia, da Ideal Precursor, também tem experiência há mais ou menos 8 anos. Trabalho com estas questões de fiscalidade, contabilidade, auditoria financeira. E estamos aqui para, desde já, agradecer o convite, né? O vosso convite para estarmos aqui também para tentar ajudar a explicar os novos consultores e novas pessoas que vêm do Brasil para esta nova realidade. E esperemos que estejamos aqui. De certeza, Jorge, vai ajudar e contribuir muito, porque a Ideal Precursor são os nossos contabilistas, contadores, né, que tratam de toda a fiscalidade da EVP e também dos consultores no que diz respeito ao tema de fiscalidade, imposto de renda, essa nova vida em Portugal, escalão para lá, escalão para cá, e tudo isso, esse tema que é muito importante, não é? E temos aqui também a nossa querida Natália Vaz. Quem é a Natália Vaz? Eu sou a Natália Vaz, olá a todos, eu sou psicóloga, eu sou a responsável pelas pessoas aqui da EVP, responsável pelo cuidado e o suporte das pessoas. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, a gente já está sempre perto, trabalhando junto. Eu acho que esse tema é muito importante. Esse tema já às vezes as pessoas não sabem disso nem no Brasil, ainda mais num outro país. Né? Então, acho que vai ser muito bom. Não tem dúvida que é muito importante mesmo. Vamos começar então a atacar esse tema. Fábia, o que é IRS? A sigla, no Brasil é IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física, pessoas que não são empresas. IRS aqui em Portugal, o que quer dizer? Então, a sigla é nem mais nem menos do que Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares. Okay? Então faltou um P aqui, né? Exatamente. IRPS, muito bem. Exatamente. Mas é o vulgo IRS, não é? Exatamente. E é, muito resumidamente, o imposto que tributa
os rendimentos dos cidadãos, ok? Ok. Tal e qual como no Brasil, né, Nath? Sim. Muito Singular, parecido. é. Singular. Os rendimentos oferidos em Portugal e rendimentos de residentes em Portugal. São os dois. Exatamente. ok. Ou seja, o IRS tributa os residentes em Portugal, quer os rendimentos sejam obtidos em Portugal e no estrangeiro. Porque Ok. no Brasil, por exemplo. E também tributa rendimentos de não residentes que obtiveram rendimento cá. Tá. Ok. Ok. Bem abrangente, Muito Jorge. abrangente. Então, por exemplo, por isso que há um acordo, salvo erro, já vou até pular para um outro ponto que me ocorreu agora, entre o Brasil e Portugal, de dupla tributação. Exatamente. Então, de repente eu estou aqui, mas trabalho remoto para o Brasil. E aí como é que funciona, se eu trouxesse dinheiro, como é que funciona esse tema? Para quem está aqui, não tem rendimentos aqui. Eu só moro aqui, mas eu faço trabalho para o Brasil, ou para a Irlanda, ou para whatever, qualquer país desse aí. Como é que funciona a questão da tributação nesse caso? É assim, tudo depende da modalidade de obtenção do rendimento. Eu estou a trabalhar por recibo de vencimento, por recibos verdes, tenho uma empresa, tudo depende da forma como eu estou a obter esse rendimento, ok? Mas, normalmente, quando há cruzamento de tributação entre os dois países, há exatamente isso, a eliminação da dupla tributação, e há um país que tem que ceder a tributação ao outro, ok? Existem convenções entre todos os países para a eliminação da dupla tributação de imposto quando isso acontece. Ou seja, para a pessoa não ser tributada no Brasil e aqui. No país de residência e no país da fonte do rendimento. Mas então imagina, vamos lá ver, acho que não me expressei bem. Eu estou aqui, acabei de chegar, mas presto serviço para o Brasil. Meu banco está lá, meu CPF está lá. Eu não faturo por aqui. Fatura no Brasil. Faturo no Brasil. Eu acho que esse que é o timing que eu não falei aqui. Eu não estou aqui, aí emiti uma nota, uma invoice, um recibo verde, ou com um contrato para o Brasil. Eu faturo por lá. Nesse caso, eu vou ser tributado lá. Pronto. Exatamente. Eu não resido em Portugal. Não resido em Portugal. Quer dizer, Só tá- eu estou aqui, eu resido aqui. Fiscalmente, Reside aqui. Fiscalmente, eu estou no ainda- Brasil. ainda é residente no Brasil. Fiscalmente é residente no Brasil. Tirei um visto de nômade digital, por exemplo, Exatamente. onde eu não preciso estar com a fiscalidade aqui. Sim, E exatamente. nesse caso, eu sou tributado só no Brasil. Sim. Exatamente. Pronto, muito bem. Mas aí, agora, eu olhei, cheguei aqui, vi que o mercado é tão legal, comecei a prospectar. Já passou um ano, não Passou é? um ano. Está em cargo banco, conta Cara, bancária, casa. O euro tá R$6, tá ruim, mandar 6 por 1 para cá. Comecei a prospectar aqui e agora vou prestar serviço aqui em Portugal, ou para Irlanda, ou para Alemanha, né? Preciso fazer. Aí sim, eu vou abrir uma atividade aqui, seja ela um recibo verde, uma unipessoal. Aí, nesse momento agora, eu vou começar a faturar por aqui. Exato. Aí eu vou ser tributado aqui também. Aí, nesse caso, que eu vou juntar os dois, eu vou tentar perceber, aí sim, como é que funciona nesse caso, Fábia? Então, se é residente em Portugal, tem sempre que entregar imposto em Portugal, ok? Se pagou imposto num outro Estado-membro, esse imposto é deduzido ao imposto a pagar aqui em Quando Portugal. você faz do membro União Europeia. Não precisa de ser União Europeia, exatamente, outro país. Outro país, ok. Desde que esteja com convenção. Sim, desde que haja Convenção. convenção. E essas questões, isso não é mesmo linear. A convenção precisa de ser lida, precisa de se ver qual é o país que tributa, se é o país da residência, se é o país da fonte de rendimentos. Tá. São situações muito específicas, ok? A Depende fiscalidade também da internacional atividade. e depende da A atividade, do serviço que está a ser prestado, depende de onde é que está a sede dessa empresa, ok? São situações muito E para particulares. esse caso específico, a Ideal Percussor ajuda a dar essa orientação. Exatamente. E os contatos dele vão estar aqui na descrição desse vídeo, como sempre. Tá, eu já fui lá atrás, voltei. Exatamente. E ainda quero alertar, eu vou só jogar aqui agora só um pedacinho do que você falou ali, que eu fiquei assim pensando. Todo ano aqui na EVP, quando chega ali mais ou menos outubro, setembro, vocês ligam para cá. Olha, fulano, ciclano, beltrano, fulano 2, estão ainda com residência fiscal no Brasil. Exatamente. Tem que passar para cá, porque se chegar dia 31 de dezembro, vão pagar multa. Isso tem a ver com IRS? Não vão pagar multa. A questão é que vai ser mais desvantajoso quando for fazer a declaração de IRS. Aí vai ter uma Mas isso surpresa. eu vou voltar só no final. Se esse é o caso de vocês, espera um pouquinho que já a gente volta com esse tema, para não esquecer. Vou estar quicando ali, tá bem? Lá. Ok. Muito bem. Então, o IRS, a gente faz uma declaração também aqui, de acordo com os rendimentos, uma vez que a pessoa é tributada,
ela fatura por aqui, ela tem rendimentos aqui, independente se é via contrato, independente se é via recibo verde, ou seja, ela gerou renda aqui, tem que ser tributada. Ok. E como é que você dá a questão da declaração para esse caso? Ok. Então, o IRS é um imposto anual, ok? Uma vez que ele tributa os rendimentos desde 1 de janeiro a 31 de dezembro Dentro de daquele determinado ano. Ok. E a declaração é entregue no ano seguinte, normalmente de 1 de abril a 30 de junho é o prazo para envio da declaração, ok? A declaração é enviada via internet, ok? Através do número fiscal e da password do cidadão, portanto, convém que nessa altura esteja tudo direitinho. É. Você que está aqui nos assistindo, você sabe onde é que está a tua senha das finanças? Ah, tu nem sabia que tinha que ter senha? Pois é, olha aí o problema. Porque aí acessa o portal da autoridade tributária e lá que eu faço a submissão do envio da declaração, é isso? Exatamente, Ah, exatamente. ok. A do cidadão e a do agregado familiar, da família, se existir. Estou aqui pensando na minha senha ainda, Fábio, porque assim, a minha senha está gravada em diversos dispositivos que eu tenho, eu vou direto. Mas se a pessoa que nos assiste agora pensa assim, cara, eu nem sabia que eu tinha essa senha, porque alguém abriu o NIF dela, o CPF dela. Ela vai lá, dá um reset na senha. Aí aparece assim aquela mensagem desesperadora para alguns, nem tanto para outros. A sua senha foi enviada via correio, via CTT, para o endereço cadastrado. Aí você, meu Deus, Representante fiscal. Qual é que que é o endereço Qual é que é o cadastrado é endereço? esse? E aí, nesse caso? Nesse caso tem que ir mesmo às finanças. Pela olhadinha que vocês te deram, tipo Nesse assim, caso, tipo... a olhadinha opa, foi, chora, né? Não tem jeito. Exato, Queimou, chora só. ardeu. Sim, é assim. O Rogério está a perguntar isso porque não sabe, por exemplo, qual é a morada cadastrada? Não, eu sei, eu tô sendo mas Sim, eu tô não, sendo- dando um exemplo. Não. É assim, Assim, se sabe? A minha eu sabe sei. qual é a morada cadastrada e se a senha nunca chegou, tem de pedir outra. Não, veja, a minha, é evidente que eu sei. Sim, A sim, minha tá mas é do certinha. exemplo. Mas aquela pessoa que estaria agora pensando assim, rapaz, tinha senha esse negócio, é? Ela nem sabia que tinha senha. O que dirá o endereço cadastrado? Ok. Assim, alguém foi um representante fiscal dela em algum momento e essa senha foi para a morada desse representante fiscal. E aí isso foi em, sei lá, 6 meses atrás. E aí 6 meses agora, é legal, né? Tá recente e aí ainda. agora ela precisa fazer a declaração do imposto e fala... Nem lembra mais quem era o representante fiscal dela, Exato. na verdade. Ela Sim. pagou alguém para fazer Isso para ela. não é incomum. Esse É cenário que eu muito tô te normal, é dizendo muito não é incomum. Quando nós Veja, na EVP, toda a gente sabe. Por isso que o Renato agora tá ali, eu sei onde é que tá a minha, pela carinha dele, o Moisés. Na EVP tá tudo informado. certinho, tá convosco, tá tudo certinho. Mas a pessoa que nos assiste agora, que ela pensa assim, ué, tinha que ter senha? Esse Ué, cenário não como é que eu faço agora? Ou você quer vir para cá? Atenção nesse momento. Muita calma nessa hora. O que eu faria era pedir outra, ok? Eu Se eu pedi já outra. tivesse outra morada cadastrada, aí já vinha para a minha morada atual, ok? Se nunca chegasse, eventualmente Tem que teria ser que às ir finanças. ao portal a uma repartição de finanças. Quando nós fazemos o registro no portal das finanças para a primeira senha, é que nós pomos lá qual é que é a pergunta secreta e a resposta. Muitas das vezes o que acontece é nós não sabemos a pergunta secreta, ou porque não fomos nós a definir, ou porque não nos lembramos. Nem a pergunta, nem a resposta. Logo aí vai dar um problema, porque não vamos conseguir mesmo recuperar a senha. O mais comum é ter que ir diretamente às finanças para pedir uma nova senha. Aí E mudar eles a morada. eles dão na hora, imagina. Se já tiver sido registado, eles dão na hora. Tá, se mas for a se- primeira vez, tem que ser por correio. Tá, mas aí foi pelo correio, nunca chegou, a pessoa foi lá. Mas ela tem um representante. Ela vai ter acesso a essa senha? Ela já não vai ter o representante, Rogério, porque ela já vive em Portugal, ela já deixou de ter esse representante. Ela agora já tem uma morada no nome dela e já não tem representante. Portanto, essa senha virá para a morada atual dela. Tá bem, então já passou essa fase. Tá tudo É. certo. Tem que Não, atualizar tudo a bem. morada. Tem que atualizar Tudo a bem. morada, que é o problema. Se você Né, Jorge? precisa... No final do ano é atualizar a morada da Se galera você aí. precisa de um raio-x de como é que está a tua situação nas finanças, entre em contato com a Ideal Precursor, está aqui embaixo o contato deles. Eu falo isso às vezes aqui, as pessoas mandam e-mail lá para o geral, mandam e-mail para o geral, a gente olha o e-mail do geral e encaminha para a Ideal Precursor, tá bem? Para vocês poderem entrar em contato e ter um raio-x da tua situação financeira. Ou melhor, fiscal, não é financeira. Depois, se você quer vir para cá e estava pensando como fazer, procure a Ideal Precursor, porque eles vão te ajudar com isso. Muito bem, então temos acesso, já resolvemos a questão do acesso, acedemos lá à plataforma, de lá que eu faço o envio da declaração, é isso, né? Mesmo a zero pode fazer envio, nós falamos um pouquinho sobre isso no outro episódio do salário.
Mesmo a zero tem que fazer o envio. Quem tem atividade aberta tem sempre que fazer o envio da declaração, ainda que a zeros. Para rendimentos, por exemplo, de trabalho dependente, quando eu recebo o ordenado mínimo, que é o valor mínimo exigido legalmente, eu posso ser isenta do envio da declaração. De qualquer das formas, a declaração será sempre necessária, quanto mais não seja para pedir alguma coisa na escola do filho porque precisa da declaração de IRS, escalão, exatamente, Ao porque banco. vou ao médico, porque vou ao médico, exatamente, ele também precisa de ver se eu sou isenta da taxa moderadora, também pede o IRS, portanto, é sempre importante entregar a declaração ainda que a zeros. Porque é muito importante também, principalmente para as pessoas que querem vir para cá ou estão a chegar, na hora de alugar um imóvel. Exato. A pessoa pede assim, você tá legal aqui? Já vi pessoas que não estão legais ainda, porque não é que não tá legal. Não foi ao CEF ainda, não obteve. Né? Não obteve. Não, ela tá até com visto, mas ela não obteve ainda a carteirinha. E aí a pessoa que está alugando, que quer pegar a informação dela, eu já vi a pessoa sem a carteirinha, mas tinha um IRS declarado. Porque ele comprova o quanto que a pessoa recebe ou recebeu. Então, é por isso que é muito importante a pessoa ter o IRS registrado certinho. Não, tem aqui meu IRS, está aqui para o senhor. Porque os senhorios, as imobiliárias pedem o IRS para saber quanto você realmente ganha ou se aquilo está de acordo com aquilo que você diz que ganha. Então, essa é a importância também do IRS aqui, né? Aqui em Portugal. E ele é um dever, né, Fábio? Exatamente. Ele é um dever. É um Isso Então que eu a ia gente perguntar. deve olhar enquanto nós temos muitos direitos, mas também nós temos, né, deveres. E se a Então pessoa ele é não- um dever. Se a pessoa não emitir, não declarar, paga multa? Paga. É mesmo? Sim. Se o IRS não for enviado dentro do prazo legal, porque se esqueceu, porque não se lembrou, porque não pediu, porque o contabilista não percebeu a questão, seja lá o que for, se for enviado fora do prazo, paga multa. E se nunca chegar a ser enviado porque eu nunca me lembrei, o Estado vai me enviar uma notificação a dizer: atenção, o teu IRS não foi enviado e já está aqui uma multa, portanto, Ui. paga a multa e envia Chora. o IRS. E os Exato. valores são assim mais ou menos quantos pela não entrega do IRS? As multas também variam há quanto tempo é que eu não envio, mas talvez a coima mínima ronde os 40 euros mais ou menos, 35, Por ano. 40. Tipo, daqui a 5 anos sem mandar, já está 200 vezes. baixa, né? Sim, mas vai aumentando com o tempo. Tá. Ah, achei que fosse mais alta. Vai aumentando com o tempo. Ok. Muito bem. Então, quais são os dados que a gente tem que ter em conta para fazer uma declaração de imposto de renda em Portugal? Pelo que você colocou aqui, está aqui, ó. Tendo em conta a situação econômica e social do contribuinte, do seu agregado familiar, por exemplo, o cálculo do imposto é afetado pelo Estado Civil. Como assim? Se ele é casado paga mais? Não paga mais. Não paga mais? Na verdade, não paga mais. A taxa não é influenciada pelo Estado Civil, mas a declaração, quando eu sou casada, ela pode ser entregue em conjunto. Então, Ok. eu com a minha esposa, todo ano vocês falam assim, Rogério, vamos fazer 2 simulações. Vamos ver esse ano se sozinho você vai pagar menos, que eu sempre pago, ou se você vai esse ano pagar mais. Se for em conjunto. Se for em Só que conjunto. como esse ano eu tive a minha filha, eu tenho até reembolso. Epa, maravilha. Mas sempre Sorte. faz a simulação, né? Faz. Exatamente. Exatamente. Porquê? Porque imagine numa situação em que um dos cônjuges tem um salário muito elevado. Que é o caso da minha esposa, ganha Exatamente, muito mais. Aham. exatamente. E o Rogério recebe Ganha menos, pouquinho. exato. O que é que o IRS faz? Soma os rendimentos e divide por 2. Portanto, acaba por um dos cônjuges ajudar o outro. Então na verdade eu é que estou ajudando ela. Exatamente. Porque ela ganha muito mais do que eu, Natália. Olha só. Eu também faço a mesma coisa lá no caso. Tamo junto, Nath, bate aqui. É nóis. Pronto. Mas eu acho que foi muito importante, porque assim, a Fábia, gentilmente, isso daí, ó, preciso falar que quem é EVP Connect tem muitos privilégios. Claro. Gentilmente deu uma aula de IRS para os nossos consultores, né? Vamos ver se eu fui uma boa aluna, né, Fábio? Todo mundo tem que pagar IRS. Ponto final. Certo, Fábio? Exatamente. É. E há uma coisa também que eu quero deixar mesmo muito claro, porque muitas pessoas confundem isto, é que o valor das despesas não é reembolsado, ok? Não se reembolsam despesas. O Estado eu não digo ao Estado, eu gastei 500 euros em saúde no ano passado e o Estado não me vai dar os 500 euros, ok? O valor que é reembolsado é no caso de eu, ao longo do ano, ter pago a mais. Aí o Estado devolve-me aquilo que eu já paguei. Agora, as pessoas que ao longo do ano não adiantam o IRS, não vão receber IRS a quando da entrega da declaração.
Então, Isso é importantíssimo. Eu juro que eu não de consegui entender. entender. Isso é importantíssimo de entender. Tu também não, né? Pela tua cara aí atrás. Você não entendeu, não. Você não entendeu, não. Ok, então o Jorge explica. Não, peraí, vem cá. Fala aqui pra mim, fala aqui. Vê se você entendeu mesmo. Peraí, que eu não entendi foi nada. Fala aqui que você entendeu, fala aqui. Não vou cortar não, fala aqui. Então, eu entendi que muitas pessoas pensam que vão receber tudo o que gastou, por exemplo, com saúde. Eles não vão receber tudo o que gastou, eles vão receber se pagou a mais daquilo que deveria. É isso? Exatamente. Rapaz! Meu Deus do céu, eu sou um parvo mesmo, puxa vida. Obrigado, Renatinho. Bora lá. Não, agora eu entendi. Queria explicando, eu entendi. A tua parte eu não entendi, não. O que é o IRS? O IRS é quando nós fazemos um acerto de contas com o Estado, não é? Rapaz. É por isso que é uma declaração que é anual. Ou seja, nós ao longo do ano, se eu tiver um contrato de trabalho, onde tenho o meu recibo de vencimento, recebo o meu ordenado, o meu salário. Todos os meses, se eu receber acima do salário mínimo, vai haver uma retenção na fonte de IRS. Ou seja, o excedente volta. Exatamente. Todos os meses, eu vou descontar um bocadinho do meu ordenado e vou pôr para o Estado. E o Estado, no final, quando for fazer as contas, disse: tu, todos os meses, deste-me estes bocadinhos, que vai totalizar X. Nesse conceito é semelhante ao Brasil. Tal e qual. Isso. É igual. É igual? Okay. Isso é semelhante. O que acontece é, se nós fizermos estes adiantamentos ao Estado, nós depois, quando fizermos as contas e tivermos menos imposto a pagar, como a Fábia estava a dizer, estamos a apresentar despesas de saúde e tudo mais, podemos ir buscar, retomar o que é nosso. Não existe a ideia de nós não adiantarmos dinheiro ao Estado, chegarmos ao final de quando vamos fazer o IRS e queremos receber dinheiro do Estado. Porque o dinheiro o Estado não nos paga, o Estado devolve. Que é o que a Fábia estava a dizer. Exatamente. Que eu acho que uma coisa importante é isso. Enquanto um dever, você é um cidadão de um Estado, você tem certos deveres, né, diante daquele Estado, que é isso que você falou. Exatamente. Certo? Então, você tem que pagar tais coisas e o Estado, supostamente, com esse imposto, vai te devolver. Ele faz um encontro de contas, né? Então, No fundo, imaginem que no exemplo que o Jorge estava a dizer, imaginem que ele adiantou ao longo do ano 1.000 euros, ok? E eu faço a minha declaração de IRS e eu teria que pagar, imaginem 1.300, ok? No entanto, eu tive um ano muito difícil, ok? E fui muitas vezes ao médico, também andava a fazer um mestrado, tinha muitas despesas. E isso é uma dedução ao imposto. Ou seja, eu em vez de 1.300 euros, por causa das despesas todas que apresentei, eu só tinha que pagar 800 na declaração. Mas eu já paguei ao longo do ano 1.000. Então aí o Estado vai-me devolver 200 euros. Mas não é à conta das despesas que eu tive, é à conta do valor que eu já adiantei. Porque vamos ver outra situação. Eu ganhei o ordenado mínimo o ano todo. Portanto, eu não fiz descontos nenhuns. E eu adoeci, tirei um mestrado, tive um filho, uma série de coisas. Eu não fiz descontos nenhuns ao longo do ano. O que acontece, na melhor das hipóteses, por muitas despesas que eu tenha, é que no IRS que eu vou entregar, eu não vou pagar nem receber. Zero. Ok? Isto é um imposto, não é uma percentagem para toda a gente. É um imposto que quem recebe mais dinheiro paga mais imposto, ok? Eu acho que duas perguntas importantes. Duas perguntas importantes. Como é essa conta que o Estado faz, que ele diz para você quanto você tem que pagar? Isso é uma pergunta. E a segunda pergunta é: quais são essas despesas que eu falo para o Estado? Olha, você está me dizendo que eu tenho que pagar 1.000. Entretanto, eu fiz um mestrado, eu fui muitas vezes ao médico, eu tive essas despesas, né? Entende? Entendi tudo. Então, primeiro, não existe uma regra de cálculo, ok? Está tudo previsto no código do IRS e tudo depende da tipologia dos rendimentos, ok? Mas normalmente eu tenho o rendimento global, total que eu tive, uma dedução à coleta, se existir, a consideração dos filhos, se eles existirem também, a consideração do cônjuge, tenho o escalão, que é a taxa de IRS onde o meu rendimento pertence, portanto, o valor do rendimento, menos a dedução à coleta, menos a questão de eu ter filhos e do cônjuge, vai dar um montante. Esse montante é multiplicado pela taxa do escalão de IRS onde eu estou e dá um montante a pagar, ok? As despesas vêm depois. Como é que o Estado sabe das nossas despesas?
Ao longo do ano, nós temos de estar constantemente a pedir as faturas com o número de contribuinte. É o famoso fatura contribuinte, senhor. CPF na nota. Fui em São Paulo, a senhora, CPF na nota, eu falei, oi? Nota fiscal pode. É isso aí. Nota fiscal. E é por isso que tem um aplicativo chamado E-Fatura, Exato. que fica aqui toda vez enchendo aqui minha paciência. Olha, valida as faturas. E aí eu vou validando e vai entrando lá quanto que eu gastei. E então é importante, o aplicativo é fatura, pessoal. Exatamente. Não é fatura, vão aparecendo todas as faturas para as quais nós vamos pedindo número de contribuinte. Portanto, imaginem que eu vou ao médio e gastei 100 euros, pedi o número de contribuinte, o Estado vai ter acesso a essa fatura e, portanto, no final do ano, o Estado sabe exatamente quais foram as nossas despesas. Aquelas onde nós pedimos contribuinte. Obviamente que naquelas que não pedimos, acabam por ficar perdidas. Portanto, Puxa é muito vida. importante pedir contribuinte em Puxa todas vida. as faturas. Pronto, e é assim que o Estado sabe das despesas. Agora, despesas importantes que são efetivamente importantes para o IRS. Educação, saúde, formação, está-me a faltar uma. Encargos com imóveis, portanto, rendas de imóveis também é Então, por importante. exemplo, aula de dança. O Renato está fazendo aula de dança agora. Ele está ali empenhado em aprender balé clássico e pede fatura. Esse tipo de situação também, aulas de dança. O Renato quer fazer disso vida profissional? Ele não me falou ainda, espero que não. Embora ele tenha um corpinho de bailarino, mas eu acho que não. Eu acho que não é dança, eu acho que é balé. É balé? Era balé, é isso. Ele já falou contigo, né? É balé. E aí, nesse caso, resulta? Ok, é assim, eu diria que essa despesa ia para as despesas gerais e familiares que têm um teto muito baixo de 250 euros. Então vamos lá, Renatinho, ano- não encaixou dessa vez. Mas o Moisés está fazendo ali uma situação. Mas, só uma vez, peço desculpa. Acho que agora também tem o ginásio. Se aquilo for no ginásio, acho que enquadrava para dentro do ginásio. Para despesas com ginásio, despesas com sim. ginásio. Depois, ou seja, depois também mas depende agora muito. enquadrou, porque tá no ginásio também. Ele está pro ginásio, ele tá ficando mais parrudinho agora. Então, aí já vai entrar no ginásio. E qual tipo de despesa? Não, antes disso. Então, agora está muito claro para mim, que eu ficava com uma questão em relação a isso, por que a pessoa solteira ela paga mais de IRS? Porque, supostamente, de regra geral, ela tem menos gastos do que uma pessoa casada com 2 filhos, que tem mais despesas, ou seja, está aí a razão pelo qual ela paga menos IRS, nesse caso, né? Agora, É porque tem mais despesas e Aham. porque o coeficiente familiar é maior. Ou Ah, é? seja, como tem mais, são dois Aham. a contribuir, não é? São 2 rendimentos de 2 pessoas, Aham. mas depois também tem 2 dependentes, que são os 2 filhos. Ou seja, claro, isto é um. a equação ela é bem equilibrada, né, Eles não Jorge? têm renda, né? É. Que eles não têm como Pois, contribuir. exatamente. O Né? Estado, quando Eles faz o consomem IRS, sem Exato. contribuir. Aham. Exatamente. O IRS está feito para privilegiar, ou seja, igualitar, não é? Quem ganha mais e quem tem menos responsabilidades paga mais. Quem Entendi. ganha menos ou tem mais responsabilidades paga menos. Uhum. E qual é o tipo de despesa, Fábio, que a gente consegue ter mais? Você falou aqui, no caso do Renato, da aula de balé, é menos, né? O valor é pequeno, o teto é pequeno. Mas qual seria uma despesa que a gente pode considerar? Nossa, aqui pede sempre contribuinte aqui, porque aqui você consegue ter um retorno para informar o pessoal que está nos assistindo. Foi aquelas que eu disse, é educação, Desculpa, saúde, formação. educação. Mas então Educação. a aula de dança na educação? Educação profissional, educação desse Educação, tipo. escola Eu diria privada, que não, porque né? eu não estou a tirar um curso. Se for uma escola de portanto- dança, escola de dança profissional, por exemplo, ou seja, como é que o Estado sabe que aquela despesa, aquela fatura é enquadrada ou não? É os chamados os CAIs, que são os códigos de atividade. Ok, o CAI. Ou seja, o estabelecimento onde o Renato frequenta essas aulas vai ter um CAI. Se aquele CAI for de escola de formação, etc., já vai possibilitar que a fatura que eles emitem com o NIF do Renato vá Seja categorizada Ou em seja, formação. Se ele disser assim, não, eu vou agora, pagou aula avulsa na academia lá e gostou do balé, do Belchov lá, daquela coisa toda. Belchov, sei lá. Bolshoi, E é do Bolshoi. E aí, não, agora meu sonho agora é Circo du Soleil, eu quero lá dançar profissionalmente lá. Aí ele vai entrar numa escola de formação de dança. Exatamente. Aí, nesse caso, Poderá ser considerada em educação. ok, porque o CAI dessa instituição Já tem. vai permitir essa categorização de interessante. despesa. Então vamos lá, educação, agora eu entendi. Saúde. Saúde é o quê? Consulta médica. Exatamente, tudo que está relacionado com hospitais e todas as consultas médicas públicas ou privadas.
Ok. Público ou privado? Ok. Ah, porque o público paga, ok. Mas o quê? Encargos com imóveis, Por exemplo? rendas. Renda. É. Olha a importância do seu contrato de arrendamento estar registrado nas Não. finanças. Muitas das vezes o cara fala assim, não registra não, vou pôr aqui contratinho de gaveta. Tá pagando. Poderia ter parte daquilo de volta, de repente, se calhar, mas não está registrado, não vai pegar. Primeiro de tudo, é ilegal. Segundo, está a ser prejudicado. Com Está a certeza, 2 vezes. Está a beneficiar o senhorio. Senhorio. Então vamos lá, educação, saúde, contrato de imóveis. Basicamente, essas são as São três. os demais que a gente tem que ter atenção, principais. né? Ok. Sim. O transporte, os passos também são Exatamente. Os passos não, também? Sim, os passos. Mas hoje em dia 40 euros, né? É bem pouquinho, né? Na verdade, o que eu acho é que deve mudar o mindset do cidadão e toda a gente pedir contribuinte em todas as despesas, porque nunca é demais, Mas, ok? Fábio, mas vamos lá, a gente pode cortar. Não sei pra vocês que nos assistem, mas é um saco ficar guardando faturinha. Eu tenho que guardar a faturinha ou esse aplicativo a fatura ajuda já nisso? Tá automático, tá Exatamente. interligado. Está interligado, não precisa de guardar a faturinha neste momento. Maravilhoso, Isso você gente, aprende maravilhoso. aqui no EVPcast. O aplicativo chama E-Fatura. Passou pelo caixa, pela situação, informa o teu contribuinte, baixa o E-Fatura, cria o teu cadastro, depois é só ficar aqui, validando, não validando. Não é isso? Demora Fantástico. mais ou menos um tempo até aparecer as faturas. Sim, mas aparece. Mas aparece. Mas quando chega agora a época de IRS, fica pitando, olha, tem que validar até dia tal, hein? E depois uma pessoa esquece durante o ano todo, depois chega ali e está Tem ali. 250 Eu faturas fico, para... eu fico uma semana validando. Eu fico. Explica pra gente o que é validar as faturas. Então, é no caso, por exemplo, da questão ali do Renato e da aula de balé. Imaginem que o ginásio... Só para constar, é brincadeira, tá? Só Exato. tem um exemplo aleatório aqui. Ele é magrinho, tem um corpinho de bailarino, mas até onde eu sei, Moisés, me ajuda, ele não faz lá de balé não, né? Não faço. Ih, eu não faço. Eu pensava- Mas ele tem um gingado no sangue. Se fosse porque forró, ele é de era outra Pernambuco, história. É isso que eu ia falar. Eu pensava que- frevo, É frevo, aí sim. Pensava que em dezembro íamos ver o quebra-nós, não é? Ah, lá, viu? Você tá vendo? É algo um pouco mais agitado, entendeu? Porque ele tem esse negócio no sangue, forró, Pronto. frevo. É entendeu? nordestino tem esse swing nato. Diz, Fábio. Então, a desculpa. validação das faturas acontece da seguinte forma. Há faturas que são categorizadas de forma automática. Por exemplo, eu vou a um restaurante, o restaurante só tem CAI de restauração e ela fica logo categorizada em alimentação. Por exemplo, no caso de um ginásio, o ginásio pode ter a atividade de ginásio, pode ter efetivamente a atividade também de educação, porque há alguém especializado a fazer lá as atividades e, portanto, essa fatura fica pendente. Porque aquela fatura no ginásio está à espera que eu a categorize de forma correta, ok? E eu vou categorizá-la ou em ginásios, se aquilo foi a minha prestação normal do ginásio, ou vou categorizar em educação porque foi uma aula, ok? Caramba, quantas eu já fiz errado? A sério, Rogério. Sério, agora que você falou, eu falei, meu Deus. Puxa vida, por isso que eu nunca recebo reembolso, é por isso, olha lá. Fogo. Mas pronto, basicamente é isso. Aquilo aparece mesmo as categorias onde são para colocar e nós basicamente, por isso é que também é importante irmos validando constantemente as faturas, Durante porque um ano, no final do ano o que acontece é que nós olhamos para o nome das empresas e nem fazemos ideia que tipo É de porque despesa é o aquela. nome que aparece lá é Tretoria do Custódio LDA. Eu falei, mas que raio é isso? Era a pizzaria da esquina que eu fui e pedi uma situação lá. Exatamente, exatamente. Quando é assim, o que é o mais fácil é procurar pelo NIF, no Google. Já e fiz ver isso, e ver aí a eu morada, vi, é morada, verdade. Depois com o Google Maps, não é? E Por ver isso é onde que- aquilo Mas, por exemplo, às vezes assim, porque automaticamente eu entendo que já vai automática a categorização. Mas eventualmente aparece do Pingo Doce, do Continente, para mim, fatura. Sabe Por por que quê? não entrou? Um item específico que não deveria estar lá, é isso? Eu acho que é porque o Pingo Doce pode ter também a categorização em restauração, porque há Pingo Doces que têm, por exemplo, restaurante Aham. lá dentro. E Pingo por Doce é o mercado aqui, gente, para quem não conhece. Aham. Exato. E, por exemplo, também a questão da farmácia. Algumas caixas também têm fármacos. Verdade, é Ok? verdade. E pode ser, eu posso ir ao Pingo Doce comprar um Benuron Faz naquelas sentido. caixas, Sim, ok? faz E aí sentido. categoriza em saúde, Uhum. ok? É por isso. Puxa vida, a picanha nunca é. Ok. Ora, muito bem, então vamos lá. Já falamos aqui estado civil, né, da pessoa, número de dependente, não é? Patrimônio,
grau de deficiência, se a pessoa tem uma deficiência, imagino eu, física, que depende, né? Entre outros fatores. Agora, patrimônio quer dizer o quê? Aquilo que é registrado. O cara comprou uma casa, está registrado, já paga o imposto da casa anual. Isso também vai validar a questão do impacto no IRS, como no Brasil, tal e qual aqui também, nesse pedaço. Também depende da tipologia de rendimentos. Como assim tipologia de rendimentos? Há vários rendimentos em Portugal, não é? E cada rendimento está enquadrado a um anexo no IRS. Aham. Por exemplo, o anexo ao rendimento de categoria A, que é o mais usual, digamos, que é o de contrato de trabalho, que é o recibo de vencimento. Ok? Este tipo enquadra mais coisas, mas um dos principais ou mais frequente é o contrato de trabalho. O salário vai aparecer aqui. Hoje em dia, como está tudo informatizado, pré-preenchido, já vai aparecer os valores que nós recebemos, que foram declarados pela empresa para quem nós prestamos esses serviços. Vai já aparecer o valor que nós recebemos no ano, quais foram as retenções que nós tivemos, qual foi as contribuições para a Segurança Social. Nós só vamos ter que confirmar se os montantes estão corretos ou não. Ok? Tá. E há outros tipos de rendimentos. Há, por exemplo, a categoria B, que é onde estão inseridos os recibos verdes. Existe outra categoria, que é a categoria para os rendimentos prediais. Portanto, eu tenho uma casa e coloquei a casa a arrendar. Eu tenho rendimentos relacionados com a casa, vão para outra categoria. Rendimentos de capitais também. Há outra categoria das mais-valias. Por exemplo, eu vendo a minha casa e tenho uma mais-valia. Também existe um outro anexo para esses rendimentos. Portanto, o IRS tem todo o tipo de rendimentos e eles estão inseridos em categorias diferentes que têm regras de tributação diferentes. Ok? E é por isso, Mas, por exemplo, que é tão importante perceber qual é que vai ser o meu rendimento, qual é que vai ser a minha forma de ser tributado, qual vai ser o meu líquido, por causa destas questões. Mas eu, Fábia, posso enviar o meu IRS com diversas categorias. Eu posso ter rendimentos da categoria A, trabalho por conta de outrem, posso ter vendido uma casa, tenho outra categoria, posso ter rendimentos de outra casa que tenho a arrendar, tenho outra categoria. Imagina, Renato venceu na aula de balé e vai dar agora, comprou uma casa aberta, um salão, e ele vai dar aula lá, montou um instituto de balé, Renato Gonçalves, em Portugal, tá lá. Bem procurado e tal, tem aquela renda daquele negócio dele. E aí, depois, isso tudo é registrado. Então, a renda dele vai ser comunicada ao Estado. Mas isso ele faz, deixa ela rodando. Porque ele trabalha na EVP Connect mesmo como gestor de projetos, está aqui conosco. Outra renda. Agora, deu tão bem aqui na escola de balé que ele agora comprou uma casa lá no Algarve para ele e aluga essa casa. É por isso que esse aluguel ele tem que ser comunicado às finanças, porque essa renda... Então, ele tem 3 rendas distintas aqui. Uma outra categoria, certo? Exatamente. Categorias diferentes. E aí, afinal, entra-se na equação para saber se, ao final do ano, ele vai pagar ou receber. É isso? Exatamente. Evidente que cada rendimento dele vai ser categorizado de uma maneira dentro daquilo que vocês estão a dizer. É isso, Exatamente. então? Exatamente. Okay. É isso E mesmo. a categoria recibo verde, eu digo porque, né, muitas vezes eu acho que é tema nessa área de tecnologia, existe um teto também, né, que tem que ultrapassar um tempo, tem mais ou menos isso também, né? Não, Natália, na declaração de IRS não tem teto. O que tem o teto do IRS é durante o ano, quando vai emitindo o recibo verde, que tem ou não retenção na fonte. Mas, em relação ao IRS, não há propriamente um teto. O que acontece é, se tiver retenção na fonte, não é, durante o ano, quando chegar a altura do IRS, não vai pagar tanto imposto, já não vai pagar pagou. tanto. Já pagou. Pode pagar 2 vezes, ok. Exatamente. Nath, eu acho que você está tentando falar, acho que é isso, quando a pessoa vai abrir atividade, Sim. abre a 11%, ou 13%, não tem um tema desse também? Não. Os rendimentos de recibos verdes... Tramontina, corte rápido. Não. Não, menina, olha, escuta. Vamos ver. Vou abrir uma atividade. Menina, desculpa, doutora. Vai abrir atividade. Então, quando eu vou abrir atividade, eu posso informar quantos % aqui vai ser... Ou me informam. De acordo com a atividade. Porque é uma polêmica no meio informático, quando as pessoas vão abrir. Então, vamos lá ver. Eu já sei o que é que o Rogério está a falar. Então, me ajuda. Então, é o seguinte... No IRS, os recibos verdes de consultores informáticos são tributados da seguinte forma.
eles têm um rendimento Aham. de, por exemplo, 10 mil euros ao ano. Aham. Aquilo que é tributado no IRS é 75% Isso, desse montante. do É montante. o coeficiente. Que É é o o coeficiente. coeficiente. Ok, eu acho que é isso. Ok? Uhum. E depois neste caso, os 7.500 euros, ok? Sim. É que pagam imposto. Aham. O remanescente é para as finanças a dedução das finanças em que aquela pessoa, os 2.500 euros foram despesas. É quase o isso. pressuposto, É o quase pressuposto isso. do Eu gasto. entendi. Mas quando o consultor informático vem aqui prestar serviço e abre a atividade dele, não tem lá um desconto que é feito, vai descontar 15%, 13%, 11%? Sim, isso é quando começa a ter retenção de IRS, Uhum. ok? O consultor tem de fazer uma retenção de 25% de IRS, Aham. ok? Uhum. Fábia, agora eu queria falar um pouco, né, pensando que eu acho que é um cenário, né, das pessoas que estão nessa área de tecnologia, a questão do recibo verde. Eu sei mais ou menos que existe um teto, né, que a partir de um teto de valor que você então teria que pagar imposto de renda antecipado quando você emite o recibo verde. Então, você abre a sua atividade, né, enquanto informático. Exatamente. Aí você tem um valor X lá que é um teto, e a partir então daquele valor você teria que pagar o imposto de renda. É isso, Fábio? É sim, Natália. A partir de 13.500 euros, ok? Os consultores têm de começar a fazer a retenção de IRS nos recibos verdes, ok? Sim. Depois, a quando do envio da declaração, já temos esse imposto pago de antemão e já não temos de pagar tanto. Ok. Agora ok? faz mais sentido. Uhum, entendi. Então. Então diz aqui, por exemplo, tipologia de rendimentos estão sujeitos a IRS. Aí tem os escalões, melhor, as categorias, não é escalão. Categoria A. Nessa categoria estão incluídos os rendimentos do trabalho dependente, como vencimentos, que no caso pessoas com contrato de trabalho, Exatamente. gratificações, percentagens, comissões, participações, subsídios ou prêmios, indenizações e etc. Tudo isso está sujeito na categoria A. É isso? Exatamente. Mas, por exemplo, qual que é a diferença da categoria A para B, em termos de porcentagem que a gente consegue definir? Há formas de tributação diferentes Ah, dentro ok. das categorias. Então tem A, B, C, D, I, E, F e G. Eu não vou ler todas aqui, obviamente, porque você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo essas categorias. Eu vou pular aqui para a parte de como é que são tributados esses rendimentos. Por exemplo, o IRS não incide sobre a totalidade dos rendimentos recebidos. O Renato tem 3 formas de render, deu 20 mil euros, não é em cima disso. Mas o Código do IRS prevê basicamente 2 tipos de descontos: deduções ao rendimento e dedução à coleta. Como é que funciona isso, Fábio, que eu não consigo entender? Então, a dedução ao rendimento está relacionada com regras específicas de cada categoria. Por exemplo, vou dar o exemplo em que, na categoria A, nos rendimentos de trabalho por conta de outrem, existe uma dedução fixa que são 4.104 euros por pessoa, ok? Existe essa dedução ao rendimento. Tá. Está estabelecida e legislada no Código de IRS. Em relação às deduções à coleta, são as despesas que nós já tínhamos conversado aqui, de educação, saúde e por aí. Por exemplo, adiante. diz aqui que a taxa mínima de tributação é de 14,5. Mas eu acho que eu vi aqui, naquele outro episódio do contrato de salário em Portugal, estava 11. Exatamente, mas isso é no escalão final, é na declaração final. Caramba, Ok. entendi. E aqui a máxima é de 48%. Poxa, 48%, o que é É isso? imenso. É metade. Em que Mas situação aí- se São aplica isso? escalões progressivos. É São por escalões salário. progressivos. Começamos até um Exatamente. X, é esta porcentagem. Então, depois é quem patrocina tudo isso aqui é a Moisés Medeiros Empreendimentos. É uma holding, né, brasileira. Está ali atrás do representante dela. O cara, ele tem cara de aquele pessoal do Dubai, por isso a barba. E aí, nesse caso, ele fatura 800 milhões por ano. Assim, eu fiquei sabendo no último resultado de 2021. Não conseguiram autorizar 22 anos porque estão lá com uma situação de bilhões e querem pôr outro escalão. Não cabe na folha. Não Não. cabe da folha. Nesse caso que vai para 48%? Em que taxa? Em que situação? Ele começa sempre do mais pequeno. Não, Vai não, para- já está aqui um erro, que é
uma empresa não é tributada no IRS. Moisés Medeiros Empreendimentos. Mas ele recebe participação da pessoa física dele. Ok, ele tem, Esse é o ele tem um salário salário. dele. O salário na dele, verdade, é retirada E dele. o salário A dele questão é da 600 milhões. empresa IRC, né? É outro. Exato. Pensa no salário dele, você não Aí imagina. ele abriu várias empresa. empresas para poder diluir lá a situação. Vamos voltar para o RS. Aí, nesse caso, em que situação que cabe aqui 48%? Eu penso que os 48% são para rendimentos acima de 80 e tal mil euros, ok? Por ano. Por ano. Mas, imagine, uma pessoa que receba 100 mil muita euros. porcentagem. Mas calma, porque os 100 mil euros não vão todos à taxa de 48. Funciona por escalões. E também podemos apresentar. Tcharam! Olha aqui a taxa, tá vendo a tabela de escalões de IRS 2023. É importante consultar os diferentes escalões de IRS 2023 para compreender quais as taxas que tendem a ser aplicadas, não é? Existem 9 escalões diferentes nos quais o seu rendimento coletável se vai inserir. É um português mesmo de Portugal. Pode consultar os escalões de IRS aqui nessa tabela. Fábia, à vontade. Exatamente. Tal como eu estava a explicar há pouco, por exemplo, uma pessoa que tem um rendimento tributável de 100 mil euros, os 100 mil euros não vão diretamente aos 48% do escalão, porque o IRS é um imposto progressivo, ou seja, até aos 7 mil euros vão a 14,5%, dos 7 mil aos 11 mil vão aos 21% e só o remanescente que sobrar é que vai aos 48%. Ou seja, é por isso que é importante aquele enquadramento lá das faturas, para saber aonde que veio o rendimento, aonde é que foi o gasto, tudo isso vai entrar numa Exatamente. equação e vai entrar nessa progressão. Exatamente. Mesmo assim, 48% é muito. É muito alto, sim. É muito alto. Sim, é muito alto. O que sobrar, metade fica para o governo. Exatamente. São valores muito altos. Ou seja, dos 78 aos 100, a diferença vai aos 48. É que iria aos 48%. Uau. Mas ainda assim... Viu, Moisés? Depois lá você vê com o teu chefe para de repente diluir isso de uma outra maneira. Exato. Não é viável. Ok. Nath, te respondeu? Sim. É? Ótimo. E você que nos assiste, essa tabela vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Se você nos ouve no Spotify, corre lá porque vai estar disponível lá. Muito bem, então é assim que é tributável esse rendimento. Agora, existe algum tipo de rendimento que não está sujeito ao IRS? Quais são, por favor, para eu saber? Sim, os rendimentos que não estão sujeitos a IRS são Por exemplo, o subsídio de desemprego. Exatamente, o subsídio de desemprego, que já é um valor dado pelo Estado a alguém que está a precisar de ajuda, não é um rendimento tributável. As baixas médicas também não são rendimentos tributáveis. Basicamente, tudo aquilo que venha de alguma forma do Estado normalmente não é tributável. Então, mas eu tenho uma dúvida aqui, ó. Tá aqui na tua cábula aqui. Há alguns rendimentos que estão livres de IRS, que é o tema de agora. Isso acontece porque são tributados em sede de outros impostos ou por razões de política fiscal. Perfect. Entre os rendimentos não sujeitos a esse imposto estão salários e pensões inferiores a 8.500 euros. Como assim? Ano? Sim. Ah, Rogério, ali está até 7.500, mais ou menos, não é? Mas como depois temos aquela dedução específica que a Fábia falou há pouco, dos 4.000 e 104, ou seja, mais as despesas, basicamente aquilo pressupõe o salário mínimo. tá. Ok? Entendi. Então, este montante, ou seja, é o limite mínimo que o Estado, Ok, já o Estado percebi. diz que tem que ser rendimento da pessoa para conseguir Sobreviver. sobreviver. Tá. Subsídio de desemprego, você falou agora. Baixa médica. Abono de família, ou seja, aquilo que o Costa liberou uns meses atrás, aquilo lá foi livre, 130 euros livre para o pessoal fazer o que quiser sem estar... Exatamente. Boa, Costa. Prêmios e bolsas atribuídos a praticantes de desporto e outra competição. Independente se essa bolsa vem de privado ou se vem do governo, tá liberado. E do valor também. Sim, não é regra geral, tem de se ler a legislação específica e perceber na prática do que é que estamos a falar. Tá. Mas, por exemplo, as bolsas para doutoramentos também estão isentas de... Tá, então diz aqui também, indenizações... o subsídio de alimentação, que falamos no outro episódio, do salário. Ajudas de custo. Aquele valor tem que ser até 9,60. Se eu quiser dar mais no dia para um colaborador, vai ser sujeito a imposto de renda. Exatamente. Ok. E você que nos assiste, como é que tá achando? Achou que tem muita diferença do Brasil para cá? Tá igual? Tá surpreso como eu com os 48% um determinado valor, não é?
O que você está achando desse episódio? Gostou, não gostou? Tem pergunta? Põe aqui na descrição, nos comentários, para que a Ideal Precursor possa entrar em contato com você e te responder a sua dúvida, a sua questão. Muito bem. Outras deduções e benefícios fiscais de IRS. Por exemplo, dedução por ascendente. Tem dedução por dependente, dedução por ascendente. Como é que fica isso? Os rendimentos, as deduções por ascendente estão relacionados também com alguém que está acima na árvore genealógica, mas que também de alguma forma depende de nós. Portanto, eu estou a pagar o lar dos meus pais, por exemplo. Ok? Isso também entra no IRS. Ok. Faz sentido. Então, quando minha mãe vier para cá, eu posso colocá-la como ascendente. E colocá-la no agregado familiar. Exatamente. Se ela estiver efetivamente 100% dependente de si. Vira uma dependência. Mas aí eu tenho que confirmar que todo mês eu transfiro para ela 5 euros? Não é preciso fazer por transferência. Por si só já vai ser... Ok. E aqui dedução por deficiência, obviamente dá para entender. Benefícios fiscais para arrendamento incluem deduções relacionadas com despesas de conservação e manutenção de imóveis arrendados. PPR também é plano de reforma. Exatamente. E aí? O PPR tem algumas regras, por exemplo, para pessoas até aos 35 anos, se depositarem em PPR 2.000 euros, conseguem ter um benefício de 400 euros no IRS para deduzir, que é bastante bom. Significativo, né? Depois disto, depois de 35 é 1.500, acho que já não é 400, já é 300 ou 250, não sei, não tenho de cor, mas é um benefício muito bom. PPR. É o que algumas empresas fazem para pagar o pessoal. Pagam PPR, Exatamente. PPR, É mas o PPR. as pessoas não sabem que o PPR é para resgatar ou seja, o PPR é o Plano de Poupança Reforma, ou seja, reforma a longo prazo. Okay? É um investimento a longo prazo. E aqui diz assim agora, que eu acho que se enquadra muito na nossa realidade de público, é o tal do RNH. O que é o RNH que não é CNH? Não é CNH, Fábia? Então, o Estatuto de Residente Não Habitual é um regime fiscal especial que o Estado implementou para atrair para Portugal mão de obra qualificada, profissionais que exerçam atividades de elevado valor acrescentado. Existe uma tabela onde essas profissões estão previstas. Os consultores informáticos incluem-se nessa tabela, eles têm de vir morar para Portugal, e o benefício fiscal... Quando você diz, desculpa interromper, quando você diz vir morar para Portugal, não é só estar aqui, é trazer a residência fiscal para cá, não é isso? Exatamente. Que é residente, não habitual, mas é residente. Pois, então imagina, toda pessoa que nos assiste agora, que quer vir para Portugal ou já está aqui, tem que transferir a sua residência fiscal para Portugal, para ir pedir o direito de ser o residente não habitual, para ter essa importante mais-valia, esse benefício junto ao imposto de renda. E qual que é a maior importância? Qual que é mais... O benefício... Maior benefício, desculpa. Sim, o benefício fiscal é que durante 10 anos... 10 anos? 10 anos, têm a opção de ser tributados a uma taxa fixa de 20%. Olhando para os escalões de IRS, só o primeiro é que fica abaixo de 20%. Ou seja, vale muito a pena. E é optativo. Ou seja, imaginem que eu venho para Portugal, tenho rendimentos muito altos, no primeiro ano opto por ser tributado por uma taxa a 20%. O ano seguinte corre-me muito mal, eu até tive de baixa médica e não consegui trabalhar, só tive rendimentos de 2 ou 3 mil euros, compensa-me ficar nas taxas gerais, e posso optar por não ser tributada pelos 20% e por Ou seja, quer dizer que esses 20% do RNH é um teto. Exatamente. E ano eu posso avaliar de acordo com os rendimentos. É bem interessante, é um incentivo interessante, não é? E neste caso, em vez de ser os 10, passa a 11, porque não usei um ano, acrescenta mais um ano para a frente. Muito bem. E vocês conseguem, por exemplo... tá aqui. Como é que eu faço para me qualificar nesse regime de RNH? E vai estar aqui na descrição desse vídeo como é que você faz para você se enquadrar no RNH e também procurar a Ideal Precursor para fazer esse trabalho para você. Olha aqui, para se qualificar como residente não habitual, é necessário cumprir os seguintes critérios. 1. Não ter sido residente fiscal em Portugal nos últimos 5 anos antes do período de residência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, eu mudo a morada para Portugal
em 2023, ok? E em 2024 peço o estatuto. Até uma altura em 2024 tenho que pedir o estatuto. Portanto, 5 anos antes de 2023 eu não posso ter sido residente em Portugal. Ok. Ok? Caducou o prazo, seria isso? Exatamente. Ok. Tornar-se residente fiscal em Portugal de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação portuguesa. Ou seja, aquilo que nós estávamos a conversar, no ano em que chega, tem de ser residente em Portugal. Ou seja, tem de trazer a morada fiscal para Portugal. Olha aí, você que nos assiste, está aí pensando como é que faz agora para saltar, pular desse monte de desconto grande, verifica se você não pode ser um residente não habitual. E para isso, entre em contato com a Ideal Precursor. 3. Isso aqui é óbvio, né? Registrar-se como residente fiscal em Portugal junto das autoridades tributárias. Exato. Ok. 4. Exercer uma atividade de natureza profissional em Portugal ou possuir rendimento de pensões. Rendimento de pensões só cá ou lá fora também? Lá fora também. Ok. 5. Solicitar o estatuto de residente não habitual junto das autoridades fiscais portuguesas e cumprir os requisitos e procedimentos necessários. Ou seja, eu tenho que juntar, pedir a finanças isso. Sim, mas isso até é feito online. Aí tem que ter aquela senha que a gente já encontrou. Exatamente. Ok. Exatamente. Muito bem. Muito bem. E vocês acham assim, de uma maneira geral, vocês percebem que as pessoas que vos procuram para fazer IRS, os brasileiros, vamos lá, nós pessoas, os brasileiros, que é o público alvo aqui, você vê que muitos preenchem correto, vem com, olha, preenchi errado, e agora? É difícil preencher uma declaração de IRS aqui em Portugal? O que vocês acham em relação a isso? Para um brasileiro que vem do Brasil, é assim, honestamente, para um português que nos procura, muitos portugueses nos procuram para fazer IRS, é complicado. Eu não quero imaginar para um brasileiro que vem para cá, está no primeiro ano e que não tem ainda bem familiarizado estes temas, é muito complicado. Tá, e aí as regras, eu coloquei aqui, chamei esse episódio de IRS 2023. As regras mudaram muito em relação a 2022, o que vocês veem em relação a isso para esse ano 2023, Jorge? Existem sempre muitas alterações à legislação, ao código do IRS. Todas as vezes em que há aprovação do novo Orçamento de Estado para o ano seguinte, há alterações no código do IRS. Pode ser umas vezes em determinada categoria, outras vezes em outra categoria diferente, mas existem sempre alterações. As tabelas também estão sempre a mudar. As tabelas de retenção na fonte, que é aquelas que são feitas ao longo do ano, os pagamentos antecipados, também estão constantemente em alterações, portanto, há sempre alterações novas. E lá está. Tanto os cidadãos brasileiros como os portugueses muitas vezes não conseguem acompanhar estas alterações que estão constantemente a acontecer e por isso há muitas pessoas que nos procuram para fazer declaração. Agora, cada vez as coisas estão a ficar mais intuitivas, as finanças estão a disponibilizar declarações automáticas, por exemplo, para rendimentos de trabalho dependente, para quem tem recibos verdes, recibos de vencimento. Essas pessoas podem enviar a declaração automática, já não têm que fazer nada e isso simplifica. Agora, pessoas que têm recibos verdes, para essas sim o IRS é um bocadinho mais complexo e por isso temos muitos pedidos. Mas vocês perceberam que... Desculpa te cortar, Fábio. Não tem mal, muitos pedidos. Mas vocês perceberam que para esse ano alguma alteração saltou assim aos olhos? Rogério, este ano não houve assim nenhuma que sobressaia. Houve várias em várias categorias. Agora, uma coisa que frequentemente acontece em dúvidas com as pessoas que vêm do Brasil no primeiro ano efetivamente é a residência fiscal. Pois, que foi aquilo que foi no começo, exatamente, que dá multa, né? E em setembro você começou a ligar para cá, gente, tem que mudar fulano, ciclano. Exatamente. Nós avisámos para alguns consultores que nós tomamos aqui conta, que é, quando o consultor não altera a residência fiscal e continua com a residência fiscal no Brasil, o que acontece é, quando vai fazer o IRS tem uma surpresa, porque o residente e o não residente são tributados de maneira diferente. Olha aí. O não residente é tributado em 25% dos seus rendimentos. 25% é muito alto, é uma taxa fixa. É muito alto. E quando que, ou seja, não tem qualquer deduções, tem aqui algumas nuances. E é bastante penalizador. Se eu mudar a residência para Portugal, à data antes de fechar o ano, consegue ser tributado como residente e tem deduções, tem benefícios, e é uma grande alteração, ou seja, é um grande detalhe. 14 para 21, né? Exatamente. Porque 25, já vimos ali, 25. Uma pessoa tem 7 mil euros de rendimento, e 25% de 7 mil euros, enquanto podia ser 14,5 e com as deduções todas, etc., seria nada.
é uma grande diferença. Com certeza. Portanto, este é um ponto que nós passamos a vida a falar na primeira reunião com as pessoas neste ponto tratem de alterar a residência, levem comprovativos, vão às finanças, tratem disso, porque é muito importante. Porque foi aquilo que a Fábia falou, né? Nesse caso, então, como existem muitas mudanças pequenas, caso a caso tem que ser analisado para que vocês consigam orientar a pessoa em relação às regras de 2023. Muito bem. Você dizia, Nath? Eu ia dizer que, assim, um pouco diferente, eu vou ser breve, um pouco diferente do Brasil, que a gente comprova com uma conta, com qualquer conta que a gente mora em tal lugar. Tipo, lá no Brasil pega uma conta de celular e leva que isso já é um comprovante de residência. Exato. Aqui em Portugal, não. Né? Então, na época, a gente precisa se adiantar para isso, como o Jorge Porque falou. tem um timing, né, para pegar Porque tem um timing disso. Né? Você manda X tipos lá de documentos e eles podem falar, não é esse documento que eu quero enquanto comprovativo. Então, não pode deixar para dezembro, né, por exemplo. E aí, Fábio? Porque dezembro é mês de férias, porque dezembro... Muito feriado. Muito feriado, muito não complicado. Pode. É por isso que você falou, setembro, outro já começa, né? Por isso começa. Todo ano é isso. Tá? Então e aí, Fábio, qual que é a penalidade nesse caso? A pessoa está aqui em Portugal, nem sabia disso, ou a pessoa chegou, por que tem que fazer? Qual que é a penalidade a pessoa não fazendo isso? Essa alteração da residência fiscal para Portugal? Não fazendo a alteração da morada atempadamente, o que acontece é que na declaração ele tem de ser tributado como não residente. E em vez de pagar, por exemplo, 200 euros de imposto, vai ter que pagar 1.500. Okay. Ou não foi. Nós tivemos vários exemplos de pessoas então não há uma multa. Não pagam. Não há uma multa. O que há é pior do que a multa, que acresce o valor que tem que ser imposto pago. a pagar. A taxa é diferente. As pessoas a pagar 1.000 e 1.500 euros e se tivessem residentes não pagavam nada. Zero. É uma grande diferença. E imagina, durante o período em que nós estamos neste momento a fazer o IRS 2022, muitas pessoas falaram connosco para nós fazermos o IRS. Nós vamos ao cadastro das finanças, percebemos que a pessoa é não residente, pedimos para elas irem às finanças alterar a morada. O que é importante é que essa alteração de morada tem de ser feita com efeitos retroativos a 2022. Porque alterar a morada em 2023 não vai ajudar em nada, porque eu estou a fazer o IRS 2022. Exatamente. Portanto, é muito importante que isso esteja ordem, né? Em ordem, exatamente. E para isso a EVP tem todo o cuidado com os nossos consultores e trabalhamos atempadamente para que ninguém seja taxado ou surpreendido com uma coima, com uma multa avultuada, não é mesmo? Exatamente. Muito bem, Fábio, alguma consideração final sobre, você colocou aqui as situações que aconteceram esse ano, alguma dificuldade com o portal, com o cliente, categoria B, ou alguma dica que você queira dar para o pessoal? É assim, a dica principal que eu queria dar era exatamente esta da morada. Agora, principais dificuldades, é sempre difícil dizer aos clientes que existe um montante de imposto a pagar, porque ninguém está preparado para ouvir essa informação. Ninguém quer pagar imposto. Ninguém quer pagar imposto, Ninguém gosta de ouvir essa notícia. Portanto, essa é a principal dificuldade que eu vejo na entrega da declaração. De resto, penso que abordámos aqui os temas mais importantes e qualquer dúvida também é melhor analisar situação a situação, obviamente. Claro que sim. Muito bem, chegando aqui ao final desse episódio, começando a encerrar, quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Conta com o seu like nesse vídeo, compartilha para algum amigo, com algum primo. Não gostou, não tem nenhum problema, escreve porque não gostou, para a gente tentar melhorar, criar uma rede do bem. Também se gostou, escreve o que você gostou. Tem dúvida, põe aqui embaixo nos comentários, que a Ideal Precursor tem todo o gosto e prazer de responder e te ajudar com isso. Assim como também a Natália Vaz tem ajudado diariamente com a equipe dela, incansavelmente. Os nossos consultores são tratados assim, no colo, para que não tenham problema, não é, Jorge? É verdade, não falta nada. Não falta nada, graças a Deus. Jorge, palavras finais sobre esse episódio? Só mesmo agradecer por esta oportunidade. É um tema muito complexo, muito extenso. É muito tenso. Nós podíamos estar aqui a falar 1 hora de cada categoria de rendimento. Mas nós não temos nenhuma intenção de explicar tudo no episódio. A gente dá aqui um norte, encaminha para vocês e vocês conseguem dar porque cada caso é um caso, não é? Não importa, o meu vizinho faz assim e tudo mais, não importa isso, importa é a sua situação e temos que estudar isso com pormenor e com detalhe. Muito bem. Isso mesmo. Muito bem, Fábia?
É também agradecer o convite mais uma vez por estarmos aqui e espero termos ajudado alguém no esclarecimento das suas dúvidas. Eu aprendi imenso. Natália Vaz. Muito obrigada. Eu aprendo sempre com vocês. Cada vez que nós estamos juntos é mais uma coisa que eu aprendo. Realmente, Jorge, olha, eles são tratados assim. É verdade. E é isso, muito obrigada. Obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Conto com o seu like, com a sua partilha aqui também desse episódio. Estamos no Instagram, EVPConnectPT, LinkedIn e nosso website é evpconnect.pt. Obrigado, gente. Um abraço, até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigada.